Salve, salve amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Calculando e Construindo. E hoje nós faremos o cálculo de materiais para um determinado volume de concreto. Lápis e papel na mão, vamos juntos calcular! Como havia dito no vídeo anterior, hoje nós faremos o cálculo de material a fim de realizar a completagem da escada que calculamos o seu volume no vídeo anterior, onde encontramos o total de 1,55 metros cúbicos. E hoje nós utilizaremos então a fórmula do consumo para encontrar a quantidade de material. E que materiais são esses? Cimento, areia, brita e água, que são utilizados para nós realizarmos então a concretagem da nossa escada. E essa fórmula é o seguinte: nós temos aqui o C, que representa o consumo, V é o volume de concreto, no caso o volume que nós calculamos da nossa escada. Esse 1 é a quantidade de cimento, que é sempre com base em um saco de cimento ou um balde, que é realizado o cálculo do traço. A é a areia, quantidade de areia do nosso traço. B é a brita. E X, o fator água-cimento. E gostaria de lembrar que é muito importante respeitarmos o fator água-cimento. Não podemos colocar água aleatoriamente, porque senão nós vamos enfraquecer demais o nosso concreto. E nós vamos utilizar então a massa específica e a massa unitária para realizar esse cálculo, onde nessa fórmula de consumo nós colocamos a massa específica, que já é um valor tabelado. Esse valor é encontrado em laboratório, onde os materiais eles são secos na estufa e também é expulsado todos os vazios entre os grãos, e então encontra-se o peso específico. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando em quilo por decímetro cúbico, ou seja, em cada decímetro cúbico de cimento nós vamos ter 3,15 quilos. Eu vou realizar então o cálculo. No início agora você pode achar que é um pouco complicado, mas você vai ver que não tem muita complicação. O traço que nós vamos utilizar vai ser 1, 2,5, 3, 0,5. E o que seria isso? Essa aqui é a anotação de um traço, como você vai encontrar nos projetos, onde o primeiro elemento é sempre o cimento, o segundo elemento a areia, o terceiro elemento a brita e o quarto elemento a água. Sendo assim, vamos passar diretamente ao cálculo dos materiais. Nós vamos utilizar, como falei anteriormente, a fórmula do consumo, onde C é o consumo, V é o volume de concreto no qual nós estamos calculando, volume encontrado, que no nosso caso vai ser 1,155. E agora já vai a primeira dica. A fórmula ela é encontrada com esse valor de volume para metro cúbico. Para facilitar o nosso cálculo, vamos passar esse volume para decímetro cúbico. Como faremos isso? Multiplicaremos por 1000. E por que isso? Eu até coloquei aqui na nossa convenção para ficar mais fácil. Em cada 1 metro cúbico, nós teremos 1000 decímetros cúbicos. Então, basta nós pegarmos esse valor e multiplicar por 1000. Feito isso, agora vamos passar para os valores aqui de baixo, a nossa divisão, onde nós vamos colocar o nosso traço primeiramente. Basta passar esses valores para cá. 1 mais 2,5 mais 3 mais 0,5. Depois de feito isso, é só passar agora o valor do peso específico. Ou seja, o valor do peso específico do cimento é 3,15. Então a gente vai passar aqui 3,15, vai ficar dividindo o valor do cimento.
2,5 nós vamos colocar agora a areia. Eu falei que a areia é o A. O peso específico da areia é 2,6. Da brita é 2,7, né? 2,7. E o da água é 1. Como 0,5 dividido por 1 vai ser 0,5, então a gente não coloca o da água. Ou seja, cada 1 litro de água se tem 1 quilo. Então não precisa colocar nada aqui, vamos deixar do jeito que está. Agora basta resolver o nosso cálculo. 1,155 vezes 1000 vai ser igual a 1.155 dividido por 1 dividido por 3,15 vai dar 0,32. Estou arredondando, tá? 2,5 dividido por 2,6 0,96 mais 3 dividido por 2,7 vai dar 1,11 mais o nosso 0,5 que não está sendo dividido por nada. Isso aqui será, repete aqui, o 1.155. Agora, basta somar tudo isso aqui, 0,32 mais 0,96 mais 1,11 mais 0,5 é igual a 2,89. Logo, nosso C será igual a 400, será o valor do nosso consumo, 3,99,6, arredondando para 400. Pois bem, encontramos aqui na primeira parte do nosso cálculo o valor de 400. Agora nós vamos guardar esse valor no qual nós aplicaremos a massa unitária para então encontrarmos a quantidade de material. Após encontrarmos o C da fórmula, nós vamos utilizar o valor dele para encontrar cada material que constitui o nosso concreto. Ou seja, 400, que é o valor do C, vezes, nesse caso vamos pegar a quantidade de vezes que o material que nós estamos calculando aparece no traço. Falando do cimento, é vezes 1, 400 vezes 1, 400. Depois disso, vamos dividir pela massa unitária do nosso material. No caso do cimento, 1,4. 400 dividido por 1,4 é igual a 285. Aqui nós encontramos então em quilos, já que nós transferimos para decímetro cúbico. Mas como nós sabemos que cimento é vendido em sacos, nós vamos dividir isso aqui por 50. Logo, nós teremos 5,7 sacos de cimento. Pois bem, encontramos aqui o valor necessário de cimento para fazer o nosso concreto. Após ter feito isso, vamos fazer a areia, que é um pouquinho diferente do cimento. O início é igual. Pegamos o valor de 400, multiplicamos pela quantidade de areia no nosso traço, que aqui é 2,5. Nós vamos encontrar aqui 1000, né? 400 vezes 2,5, 1000, dividido pela massa unitária da areia, que é 1,7. 1000 dividido por 1,7, vamos encontrar 588 decímetros cúbicos.
Por que nós encontramos aqui decímetros cúbicos? Porque lá na frente nós passamos aqui no cálculo do C. Mas para facilitar o entendimento e também até a compra do material, basta passarmos decímetro para metro cúbico. Então, para fazer isso, nós vamos dividir por 1000. Até coloquei aqui a nossa convenção. Em cada metro cúbico nós temos 1000 decímetros cúbicos. Então, basta se dividir e nós vamos encontrar 0,588 metros cúbicos de areia. E a pedra é a mesma coisa. Vamos pegar o 400, multiplicar pela quantidade de pedra no nosso traço, que nesse caso é 3. Logo nós vamos encontrar 1.200. 1.200 e depois dividir pelo valor da massa unitária da nossa brita, que é 1,8. 1.200 dividido por 1,8 é igual a 667 decímetros cúbicos. Como fizemos na areia, vamos dividir por 1000 para passar para metros cúbicos. Logo nós teremos 0,667 metros cúbicos. E agora só falta a água. A água é bem simples. Pegaremos o nosso valor do C, multiplicaremos pela quantidade de água no nosso traço, que é 0,5, que vai ser igual a 200 litros de água. Bom, nesse caso também não vai ser preciso fazer a divisão por 1000, como nós encontramos em decímetros, e em cada decímetro tem 1 litro de água, então se nós encontramos 200 decímetros cúbicos, nós temos 200 litros. E é isso, pessoal. Então é bem simples. Essa é a maneira que nós encontramos de calcular a quantidade de material para um determinado volume e com base em um determinado traço. Esses valores nós podemos encontrar na NBR 6120, que é o valor da massa unitária. O peso específico ele é encontrado em laboratório, como eu já disse, tem que ser prensado, tem que ser seco na estufa. E nós encontramos em sites renomados na internet, a gente consegue encontrar a massa específica de cada material. E com base nisso, a gente descobre aqui o valor de cada um. Esse valor aqui não vai variar muito, você vai procurar, vai encontrar sempre com base nisso aqui. O cimento pode ser encontrado no site das empresas que o produz. Já a massa unitária não vai variar muita coisa não. Com base nisso aqui, você consegue sempre calcular a sua quantidade de concreto de acordo com um traço encontrado. Você vai falar, pô, Max, eu costumo fazer o traço 3x1, né, que é o famoso 3x1 aí. Então você vai colocar 3 no lugar da areia e vai fazer normal. Sempre leve em consideração o fator água-cimento, que é muito importante. Numa outra oportunidade eu posso explicar um pouco sobre esse fator que é muito importante na hora de fazer um concreto. E para facilitar, você pode já pegar o traço que você utiliza no dia a dia, já fazer o cálculo voltado para 1 metro cúbico, que a partir disso aí você vai ter base para não precisar toda hora ficar parando e calculando. Você pega 1 metro cúbico, utiliza o traço que você faz no dia a dia, se for 3x1 você já coloca aqui, utiliza esses dados, que não vai fugir muita coisa do seu dia a dia. A areia pode ser um grão um pouco maior, um grão um pouco menor, mas não vai variar muito. A brita é brita 1 normalmente utilizada no dia a dia. Caso você vai fazer com outro material, pesquisa na internet, num site confiável, que você pode substituir esses valores no nosso cálculo que fizemos hoje e você vai facilmente conseguir encontrar a quantidade de materiais. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos seus comentários. Também deixe aqui o seu curtir e espero vocês numa próxima oportunidade.